chique. Como vai? Tudo bem? Tudo. E a semana? Vou combinar com você, que tá toda alegre. Eu estou de verdinho, pra ver se melhora o dia, linda, né? Eu já tava vendo ali da maquiagem, achei lindo. Obrigada. Figurino. Essa semana vai ser uma semana tranquila, uma semana um pouco tensa. É uma semana que tem uma característica que eu achei bem assim interessante ao fazer a previsão, que é o seguinte, existe uma coisa que a gente chama de tela mental, que é a capacidade de você usar a imaginação, né, que é um dom que nós temos de criar. Agora você pode imaginar o que você quiser. A gente está aqui no estúdio, de repente pode imaginar que está numa montanha, deitada numa rede, com aquele cheiro de mato molhado, olhando o horizonte, depois de uma chuvinha ou com uma chuvinha leve. Então, esse poder que nós temos e que a gente pode usar a qualquer momento, ele pode ser usado tanto para o positivo quanto para o negativo, certo? Então, se você fica pensando coisas negativas, você acaba atraindo uma vibração negativa, e aquelas coisas que você imagina também, porque é o poder do pensamento. Então, essa semana é muito interessante porque você usando essa questão da tela mental, você tem o poder de conseguir realizar as coisas. Então é uma semana em que tudo que a gente quer ver realizado na nossa vida, seja lá em qual área for, amor, trabalho, o que a pessoa quiser, tá? O que for um objetivo, o que for uma meta, se deve usar essa tela mental. Então a gente tem que se imaginar num contexto que a gente gostaria que acontecesse. Isso, imagina já o seu desejo, aquilo que é a sua meta realizado. Então você pensa naquilo que você quer e cria essa tela mental, porque essa é uma semana que favorece que isso seja realizado, que esse poder da imaginação positiva seja usado. É lógico que não vai pensar em coisas que prejudiquem ninguém, né? Porque senão pelo amor volta de Deus. em dobro pra gente. Exatamente. A vida é um eco, eu acho. Pensa em coisas boas para todo mundo, deseja o bem para todo mundo e fixa nas suas metas, nas coisas que você queira que sejam realizadas. Então é uma semana de grande poder se a gente usar isso, né? Sim, é uma semana muito boa e no final eu vou dizer o melhor dia para namorar, porque essa semana também tem. Muito bom. Tem muita gente que está pedindo também para você falar que signo que combina mais com outro signo. Pedem muito lá na minha fanpage no também, Facebook, né? E no Twitter também o pessoal pede bastante. Se der tempo hoje, vamos fazer? Sim, claro, legal. Vamos fazer. Agora para Áries, como será a semana? Olha, Áries está numa semana, eu diria assim, que dos últimos 2 meses é a melhor semana para Áries. Pena que a semana é curta. Segunda, terça e quarta. É uma semana realmente incrível para Áries e eu já tô vendo isso na prática, assim, das pessoas que eu convivo, que são de Áries, assim, eu tenho muitos amigos, muitas amigas de Áries, eu me dou muito bem com Áries. E assim, já tô vendo que as pessoas estão, assim, com um astral bom, estão alegres. A moça que me maquiou agora, por exemplo, a Ariana, tava com um sorriso bonito. Eu tô vendo que, assim, tá funcionando. A previsão de Áries realmente, assim, tá fluindo. E o que é essa previsão de Áries muito positiva? Eles estão com uma coisa que você tem sempre. O quê? Que é a espirituosidade. O que é espirituosidade? Espirituosidade é a gente saber falar a palavra certa, colocar uma coisa na hora certa, com espontaneidade. Isso não é qualquer pessoa que tem. E não é toda semana que a gente tá com essa autenticidade. Tem que estar inspirado, né? Você já é inspirada. Pelo menos eu vejo. Você é assim, você já sabe pegar. Então, assim, os arianos estão com essa coisa da espirituosidade muito forte. Estão conseguindo pegar as coisas, se comunicar muito bem. Estão muito mais fofos do que sempre, porque assim, normalmente eles são mais bravinhos, né? Eles são mais fofinhos. Eles são marrentos, os arianos, normalmente. Ele é o signo oposto de Libra. O que o Libra tem de fofos, o ariano tem de marrentinho. Tem de ogro. De marrentinho. Porque eles acham que eles têm que ser durões e coisa e tal. Só que essa semana eles estão super tranquilos, super carinhosos. Então, assim, quem quer pedir alguma coisa para ariano, quem tem parceiro de Áries, essa é a semana. Essa é a semana que você consegue dar uma dobradinha. Mas você sabe o que eu acho? Quem é de Áries é meio como uma jaca, meio rústico por fora, mas por dentro é bem docinho. É isso mesmo. É bem por aí. Tem um ar rústico, assim, meio ogro, mas depois não tem. Porque esse ar rústico aí do ariano é porque é um signo de guerra, né? Ele é regido por Marte, que é o deus da guerra. Então ele acredita que ele tem que ser assim. É meio como assim, uma postura dele. Ele acha, não, tem que ser assim, que assim as coisas fluem. Mas é um signo de pessoas que tem um coração muito bom. Pessoas até que têm uma certa ingenuidade. Quando você conhece bem a pessoa de Áries, você vê que eles têm uma certa pureza, um lado criança. É o criança do zodíaco, é o bebê do zodíaco, é o primeiro signo, né? Mas são muito francos. Muito. Se erraram, falam, desculpa, eu errei mesmo, desculpa, foi assim. Não tem medo de falar que errou. Eles são também, os que mais cometem o sincerocídio, os de Áries e os aquarianos também, né? Que você sabe que na semana até passada, acho que eu disse Não, você isso. disse que é o mês de novembro todinho. Porque até dia 26, para todos, o Mercúrio tá retrógrado. Até dia 26, gente, não é bom para assinar contrato, tá? Até dia 26. E as coisas assim, telecomunicações, e-mail não chega, vai pra lixeira, você mandou, aquele e-mail que você tá esperando
não chega. Ai, por que não chegou? Ai, não sei, também não foi pra lixeira. O telefone para de funcionar, ninguém sabe por que parece que a gente que não tá querendo responder. Mas até dia 26, Mercúrio retrógrado é assim. Então, assim, quem tivesse contrato para assinar, dá uma segurada ou alguma coisa. Para depois do dia 26. Porque os contratos que você assinar até dia 26, eles têm tendência a demorarem, a não serem cumpridos. Então, é bom esperar. Tá. Mas então, olha, quem é de Áries, aproveite sua semana, porque essa semana tá fofes. Depois de 2 meses, eu diria que é a melhor semana, assim, fazendo uma retrospectiva, a melhor semana para Áries essa. Bom. Tem feriado ainda, né? Então, olha que bom. Volto já e a gente fala dos outros signos. Daqui a pouco, então, vamos com Paulinha Pires aqui, pra gente ver quais signos combinam com quais outros, ou quais os relacionamentos para cada signo são mais difíceis. Mas às vezes são difíceis, mas não quer dizer que sejam impossíveis, né? Não existe relacionamento impossível, mesmo você considerando, assim, o principal a ser considerado é que a gente vai falar ali, eu dar um briefing sobre essa novidade que a gente está inserindo hoje, que isso, a gente está analisando o Sol. Tá? Então, quando você diz, por exemplo, que você é de Aquário, você está dizendo que você tem o Sol em Aquário, tá? Assim como eu, quando digo que sou de Virgem, estou dizendo que tem o Sol em Virgem. Ponto. Existe Vênus, existe Mercúrio, existe o ascendente, existe a Lua, e tudo isso pode estar em outros signos. Ou seja, quando você vai analisar realmente a combinação de 2 pessoas, o ideal é que se faça um estudo que se chama sinastria, onde você vai colocar o mapa inteiro de uma outra pessoa, de todos os planetas e da outra pessoa, e vai ver o que cada um dos planetas está combinando ou não. Então, o que a gente vai fazer aqui funciona bastante. Mas quando você vai ter um relacionamento sério, vamos supor, uma pessoa olhar ali, eu vou dizer que não combina tal signo. Mas eu me dou tão bem com fulano. Então, aí nós temos que fazer a sinastria, que é o quê? Você fazer um estudo realmente aprofundado. É que nem a previsão. A previsão aqui a gente faz um estudo geral, pro Sol. Agora, se você quer fazer uma previsão mais específica para você tem que fazer a previsão anual, que aí você faz exatamente pro seu caso. Só colocar esse adendo, porque é uma ciência que é riquíssima e muitas vezes as pessoas não sabem toda essa profundidade que tem a astrologia. É verdade. E aí, são muitas opções, né? Isso. Então, qualquer signo que eu disser que não combine, ou mesmo que combina, porque às vezes eu posso dizer que um combina, só que o mapa de 2 pessoas pode ser muito amplo e ter outras coisas que não combinem. E aí vão complicar a situação. Que aí a gente tem que fazer a sinastria, eu faço isso e depois podem me procurar. Touro, taurinos calmos. Touro tá numa semana que é muito especial para eles. Por quê? Porque tem uma característica de Touro que não é muito marcante, que essa semana está. Então, normalmente, quando existe uma tendência mais marcante de um signo e que essa tendência não é comum, eu gosto de falar aqui, porque é uma, digamos assim, é uma oportunidade para que aquela pessoa aproveite uma coisa que não é natural dela. E pro taurino é o quê? E no caso, pro taurino, é a questão do aprofundamento na questão do autoconhecimento. Então, o taurino, essa semana, ele está com uma capacidade maior de ir fundo nos assuntos, assim, da psique dele, do eu dele interior. Então, ele vai olhar a psique dele de uma forma um pouco mais, assim, não rasa. Ele vai olhar isso de uma forma um pouco mais interiorizada. Mas ele vai analisar, assim como ele analisa os outros, porque o taurino, ele é bem perfeito para analisar os outros. Mas para se analisar, não, né? Minha amiga astróloga. Não é mesmo? Não, o taurino ele analisa bastante e essa semana, por conta dessa profundidade para se analisar e principalmente voltado para o autoconhecimento, porque o que eu estou querendo dizer não é aquela coisa da crítica, mas de olhar para dentro e de repente ver as questões que podem ser trabalhadas. O que incomodam ele, o que ele podia melhorar. Como ele é, se autoconhecer. Tem uma frase, né, que diz: conhece-te a ti mesmo e essa verdade vos libertará. Tudo na vida está em a gente se conhecer. Principalmente, eu falo sempre isso para os meus pacientes, que eu acho muito importante. Às vezes as pessoas sentam para ser atendidas por mim e elas começam a reclamar dos outros. Porque fulano não me dá valor, porque fulano, muita gente é assim. Porque fulano é grosso, porque fulano, e vai reclamando. Só que o outro, a gente não muda. A gente já até falou sobre isso aqui. Então, a gente só muda a gente. E a gente vai ter que conviver conosco mesmos até o fim da vida. Então, assim, aprenda a conviver consigo mesmo, se conheça. Tá? Isso eu digo para os meus pacientes em consultório. Aprenda a conviver consigo mesmo, porque isso não vai ter fim. Você vai ter que conviver com você até o tempo que você viver. Mas será que não é por esse motivo que muitas pessoas não querem se enxergar? Quer dizer, sua autoimagem é bem distorcida do que na verdade ele é? Sim. Quer dizer, você sempre acha que você é mais bonzinho do que na verdade você é, né? Sim, com certeza. Por isso que o importante é você se conhecer, você olhar para dentro. Mas friamente mesmo. Isso, imparcialmente. Olhar e ver, por exemplo, eu tenho essa característica aqui, isso me atrapalha, isso atrapalha o meu convívio. Vou transformar isso.
A gente tem que aprender a lidar com a gente mesmo. O nosso pior inimigo somos nós mesmos, como diria Buda. Então, assim, se a gente não aprende a lidar com a gente, fica difícil, né, a vida. Porque o outro, tudo que ele fizer de erro é motivo de aprendizado pra gente. Sempre que o outro erra, isso é uma dica que eu dou. Sempre que alguém errar, presta atenção que aquilo era alguma coisinha que você tinha que aprender. Independente do julgamento, do quanto o outro errou, alguma coisa você tinha que ver naquele erro do outro. Alguma liçãozinha. Em vez de você julgar o outro, ficar com raiva, ficar com mágoa, veja o que Deus está querendo te dizer ali. Por que o outro errou com você? Por que ele não foi errar com outra pessoa? Por que ele errou justamente com você? O que eu tinha a ver com essa história? Exatamente, aprender, nesse balaio aí onde é que eu entro. Então, Taurino, aproveite essa semana para o autoconhecimento. Que bom, boa semana para você de Touro. Quem é de Gêmeos? Bom, Gêmeos está numa semana que ele tem que tomar muito cuidado com detalhes, tá? De todos os signos, porque ele está com uma tendência a deixar passar algumas coisas que podem ser importantes. Ele é regido por Mercúrio, que é o planeta que está retrógrado, tá? Então, essa característica aí do Mercúrio tá pesando para todos, pesa mais para os que são regidos, Virgem e Gêmeos, tá? Porque Mercúrio ele rege 2 signos, ele rege Gêmeos e rege Virgem, tá? Então, assim, o que a gente pode considerar? Que esses detalhes de comunicação, esses detalhes, pode ser e-mail, pode ser SMS, tudo, tá? Que for feito, que precise, digamos assim, um esmero maior, tá? O geminiano tem que tomar muito cuidado. Outra coisa essa semana que o geminiano tem que ficar atento é com ser um pouco arrogante com as pessoas, tá? Então, às vezes o geminiano, ele tem uma tendência a ser muito dogmático com as coisas, tá? Ele é um signo mutável e versátil, que muda muito de opinião. Mas enquanto ele tá com aquela opiniãozinha que ele vai mudar daqui 5 minutos, aquela, entendeu? E dificilmente ele muda, assim, principalmente quando o outro tá colocando uma outra coisa. Então, assim, essa semana existe uma possibilidade de, como eu vou dizer, ouvir conselhos e obter bons frutos dessa audição desses conselhos. Então, o geminiano deve moderar a arrogância dele, subir a humildade, tá? A flexibilidade que pode acompanhar essa humildade, tá? E ouvir o outro, fazer também dentro da sua vida um espaço para comunicação do que o outro tem para te passar de conselhos. Até para que ele possa lucrar com isso, né? Com um aprendizado diferente. Sim, com certeza. Então é uma semana para fugir da arrogância, desenvolver a humildade, ficar atento com detalhes. Essa é a dica para Gêmeos, tá? Bom, Elis, o nome dela, Nicole? Ela quer saber se o ascendente influencia tanto quanto o próprio signo. Se é verdade essa história que depois dos 30 anos vale mais na gente o ascendente do que o nosso signo solar. Tá. Bom, isso é um tema, digamos assim, controverso, tá? Por quê? Porque em todas as profissões existem astrólogos e astrólogos, existem apresentadores e apresentadoras, diretores e diretores. Enfim, cada um tem uma opinião, às vezes, em determinado assunto. Então, eu, particularmente, tá? Vou dar a minha opinião, que não é a verdade absoluta da astrologia, pode ter outro astrólogo que pense da forma que de forma diferente. Então, eu prefiro pontuar isso para não achar que eu sou a papa. Todo mundo tem o seu ponto de vista. Então, o que acontece? Segundo a minha experiência prática, tá? Do signo ascendente. Não, o signo ascendente, ele não começa a atuar depois dos 30 anos. Eu acho que o signo ascendente, ele atua desde sempre, tá? Desde que você nasceu com aquele ascendente. Então, para mim, o que eu vejo na prática é que todas as pessoas que têm um ascendente X, elas já têm a manifestação desse ascendente desde sempre. Tá? Nas questões físicas, na aparência, tá? O ascendente, ele determina muito a nossa aparência, e o ascendente, para definir o que ele é como se fosse a primeira impressão que as pessoas têm de você. Então você pode ser uma coisa por dentro, mas o seu ascendente que eu sou aquilo. Vai parecer que você é uma outra coisa. No seu caso, você vê, não é tão diferente, porque você já me adiantou que você tem um ascendente em Áries e Aquário, que são 2 signos muito abertos, muito humanos, muito para fora, muito extrovertidos. Então você não parece, você não parece coisas diferentes. Agora vamos supor, se você fosse uma pessoa de Áries, tá? Com ascendente em Capricórnio, ia ser muito distinto. Você já ia parecer um pouco mais fechado, um pouco mais sério, tá? Porque vai dar a impressão do signo ascendente, que é Capricórnio. Então, para mim, o ascendente está sempre influenciando. A importância do ascendente é enorme. Eu considero, assim, não vou dizer tanto quanto o signo solar, que é o seu signo, mas é muito importante, quase tanto quanto. Em alguns aspectos, eu acho que a gente acaba sendo mais o ascendente do que o signo solar, né?
Porque forma o que agir, acontece? Né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem um ascendente e aí ela tem outras coisas do ascendente. Por exemplo, no meu caso, eu tenho ascendente em touro. Só que eu não tenho só ascendente em touro, eu também tenho a lua em touro. Então eu vou ter muitas características de touro. E você, por exemplo, você tem um ascendente em Áries, só que você também pode ter outra coisa em Áries. Eu tenho a minha lua em Leão. Então, que é um signo do fogo, ou seja, vai parecer muito fogo. Você pode ter muito fogo no seu mapa. Por isso que o interessante é você sempre fazer o mapa, porque aí você vê tudo. Direitinho. Sim, porque é um panorama geral, né? Então, viu? Desde que a gente nasce, o ascendente está ali presente na vida. E ele determina a atração que a gente tem pelas pessoas também, tá? Só aprofundando um pouquinho rapidinho. Então, assim, as pessoas, você é aquário e tem um ascendente em Áries, tá? Segundo a astrologia, o signo oposto ao seu ascendente vai ser um signo que você vai ter atração. Então, no caso, o signo oposto de Áries é Libra. Então, você vai ser uma pessoa que pode ter tendência a ter atração por pessoas de Libra. Meus filhos são os 2 librianos. Então sempre essa atração, aliás, até quando a pessoa me procura e ela quer fazer o mapa astral e ela não sabe muito bem a hora, que precisa da hora para saber o ascendente, que ele muda de 2 em 2 horas. Uma das formas que eu tenho de, tipo, a pessoa acha que, nasci meio-dia em ponto, quando a pessoa já vem com a data, assim, com o horário muito redondo, né? Eu falo, nossa, meio-dia em ponto, mais ou menos, minha mãe disse que mais ou menos, falou, olhou na certidão? Olhei. Tá. Mas também, antigamente, eles colocavam mais ou menos, né? Exatamente. Então, quando eu fico em dúvida, uma forma de eu tirar a dúvida é ver como a pessoa parece para os outros. Então, eu falo, como que as pessoas te acham? Mais fechado, mais aberto? Você tem atração por tal signo ou por tal? Porque geralmente vai ficar entre 2. Aí eu tiro, assim, a dúvida nisso. A pessoa, não tenho atração por exemplo, por Libra. Tenho atração por Escorpião. Então o ascendente pode ser Touro e não Áries. É uma forma de eu interpretar quando existe uma informação, às vezes, um pouco vaga em relação ao horário. Interessante. Não sabia disso, não. Então, deu para você entender em casa? O melhor é a gente fazer um mapa astral, porque assim a gente vai ter certeza de como os outros enxergam a gente, como a gente é e que imagem que a gente, a partir de então, quer passar para os outros, né? Sim, com certeza. Porque, vamos supor, se a pessoa é uma pessoa que tem que se comunicar, e ela é uma comunicadora, ela é geminiana, por exemplo, que é um signo muito comunicativo. Mas sem um ascendente em Capricórnio, esse ascendente em Capricórnio pode atrapalhar um pouco ela. Porque ela pode parecer um pouco fechada, um pouco arrogante, um pouco sei de tudo, um pouco, sabe, sem um calor humano. Por exemplo, no seu caso, o ascendente Áries é incrível para esse seu aquário, porque te coloca, assim, além de você ter a inteligência de aquário, porque isso é uma coisa forte das mulheres de aquário, elas são extremamente inteligentes, você tem o Áries que tem esse calor humano, que tem essa pegada, que tem essa espontaneidade, que é sincero, que tem esse brilho no olhar. Mas aí junta a sinceridade de Áries e a sinceridade de aquário, sincerocídio. E eu vivo cometendo isso. Agora, quem é de Câncer? É que as pessoas às vezes não estão preparadas para ouvirem o que a gente acha de fato. Mas você já deve ter desenvolvido um jeitinho para lidar com você mesmo. Você já até sabe que faz o sincerocídio, então você já está esperta. Eu já assumo que essa pessoa não leva tão mal. Você já está esperta com você mesma. É verdade. Eu falo para mim mesma, olha, eu tô de olho em você, tu fica esperta, porque tô na tua cola. Porque se a gente não fica orar e vigiar, e a gente comete erros muitas vezes. Orar e vigiar. São difíceis da gente depois tentar reconquistar aquilo que a gente perdeu. Falo isso muito para os meus pacientes. E quem é de Câncer? Como será a semana? Bom, Câncer tá com uma energia muito boa para o perdão, tá? Capacidade de perdão. Então, não é toda semana que o canceriano tá com essa facilidade. O canceriano dos signos é o que mais tem tendência a guardar mágoa, tá? Ele, Escorpião ali, eles partilham, assim, essa coisa da mágoa, que fica ali guardando aquilo. Principalmente pessoas que têm a lua em Escorpião, são bem vingativas e às vezes guardam muita mágoa das coisas, Mas o sol em Câncer já dá essa tendência à mágoa. E às vezes o canceriano, ele fica guardando aquilo, alguém falou um negócio pra ele que ele não gostou e não sei o que, ele fica com aquilo e não consegue digerir, faz mal a ele. Então, assim, essa é uma semana boa para exercer essa energia, que eu considero uma das energias de mais alta vibração que existe nesse universo, que é a energia do perdão. Essa é complicada, perdoar de verdade, né? Que é uma capacidade, assim, que não é todo mundo que tem gente que é completamente incapaz, porque não quer desenvolver também, porque poderia desenvolver, mas não desenvolve, e você percebe pelas atitudes que não tem esse dom, é como se fosse um dom. Todo mundo tem, mas tem gente que não desenvolve e acaba ficando sem ele. Tá? Então, essa semana para o canceriano é bom ele olhar para dentro,
perdoar as pessoas que ele vê que ainda dentro do coração dele estão ali, sabe? Presentes, tipo, encroadas, né? Ali gerando uma coisa, eu não quero bem para essa pessoa. Porque também não adianta assim, as pessoas falam, não, eu perdoo, mas também nunca mais quero te ver na frente, entendeu? Então é perdão de verdade, né? Então assim, tem que saber perdoar e perdoar mesmo. Perdoar e querer bem, olha, tudo de bom para você. Às vezes a pessoa faz uma coisa também para você, que você pode ver que você não tem mais a ver com aquela pessoa. Sim, mas você não nutre um ódio por ela, exatamente, né? Aí você não vai dar pérolas aos porcos, né? Digamos assim, se você percebeu que você deu pérolas aos porcos e que aquela pessoa não mereceu aquelas pérolas, você pode se afastar, ok? Você até perdoa, mas você só não quer um envolvimento maior. Isso, porque você também não vai ficar dando ouro pro bandido, né? Literalmente. Agora, criar serpente em casa. A Júlia mandou por e-mail pra gente uma pergunta que é a seguinte, ela é do dia 6 ou dia 8, né? 21 de julho e a irmã do dia 6 de julho. É dia 8? Dia 8 de julho. As duas são de câncer, mas são muito diferentes. Por que isso? Justamente pelo que mapa, né? Justamente porque o que acontece? Uma pessoa pode ter o Sol em Câncer, a outra também ter o Sol em Câncer e ter todos os outros planetas em signos diferentes. Então, por exemplo, uma pode ter o Sol em Câncer, a outra também. Só que aí uma tem a Lua em Gêmeos, a outra tem a Lua em Escorpião, uma tem o Mercúrio, sabe? Cada um tem um aspecto diferente. Então, as pessoas do mesmo signo, elas não são iguais, muito longe disso, entendeu? Elas podem ter algumas tendências semelhantes, porém existe um mapa astral e na verdade assim, você só tem um conhecimento de uma pessoa profundo, astrologicamente falando, quando você faz o mapa astral dela, que aí você não consegue. O Sol é só o Sol, gente, Sol é só o Sol. Então quando a gente está falando de Câncer, quando a gente está falando de Virgem, qualquer signo, aqui a gente está falando só do Sol. E aí sempre quando você falar, olha, não é isso, não bateu, nossa, a previsão não foi exatamente isso. Pensa que o sistema solar, ele é grande. Então, ou seja, para você ter um conhecimento amplo disso, tem que fazer o mapa astral e a previsão anual. Então, a explicação é só essa, que assim, quando você analisa só, você está sendo superficial. Por isso que vocês são tão diferentes. Exatamente. Agora, e leoninos? Bom, os leoninos, eles estão numa energia de instabilidade essa semana, tá? Como é um signo fixo, né? Por um lado pode ser bom, tá? Porque eles vão estar com muitas coisas passando pela cabeça e podem ter, digamos assim, mudanças em paradigmas, preconceitos, coisas que já estão muito estipuladas. Por exemplo, parceiros de leoninos podem aproveitar para fazer um approach para de repente dar uma mudada naquela ideia que ele está sempre batendo naquela ideia e que você quer que de repente ele reflita sobre aquela ideia. Então, Leão, digamos que essa semana, por essa instabilidade, ele está mais flexível, sabe? Ele está conseguindo exercer essa flexibilidade de uma forma mais positiva. Agora tem que tomar cuidado que instabilidade sempre pode também gerar outros tipos de problemas. Principalmente se for emocional. Aí depende de cada leonino. Mas tem que tomar cuidado, então, com essa instabilidade, por um lado, e por outro, aproveitar essa flexibilidade que essa instabilidade traz para rever conceitos. Aproveite então você, leonino, também. É bom quando a própria pessoa se percebe numa condição dessa e começa a refletir sobre aqueles assuntos que ela bate e nunca dá certo, né? Porque o leão, sendo um signo fixo, como aquário, que a gente até já comentou aqui, o leonino às vezes ele encasqueta e ele tem uma dificuldade muito grande como é que eu vou te dizer? Aceitar a opinião do outro. É que nem eu disse dos gêmeos. Os gêmeos tem e o leonino também tem bastante. Então, às vezes, o leonino, você fala uma coisa pra ele depois de muito tempo, ele vai falar, se eu tivesse te escutado, mas vai demorar. Tipo assim, ele vai ter que ter visto mesmo que aquilo não deu certo, ele vai falar, se eu tivesse te escutado, porque ele não é tanto de escutar, ele é mais de achar que ele sabe. É mais de falar. E de achar que ele sabe o jeito correto. Então, pra ele falar assim, não, realmente você tem razão, vou mudar isso aqui. Eu observei e é isso, não. Ele tem que aprender muito pela prática. É um signo também que é muito beneficiado se ouvir pessoas mais experientes, principalmente pessoas de leão que ainda são jovens, né? Porque aí evita bater muita cabeça, né? E a gente tem que facilitar a vida e não complicar. A gente tem 3 formas de aprender nessa vida, né? Eu considero, né? Pela dor, que é a pior forma, que é quando não vai, aí tem que ir pela dor mesmo, tem que sofrer para aprender. Que é aquela coisa, você faz mal pro outro, não aprende, aí vai ter que sofrer exatamente o que você causou pro outro. Pra você ver como é ruim. Você quer prender alguém, aí você vai ficar preso no outro pra você ver o quanto é ruim ficar preso. Você quer, você xinga alguém vai ter que te xingar depois. Você trai alguém, você depois vai ter que ser traído lá na frente. Você fala, nossa, dói ser traído, então não vou fazer mais isso. É a pior forma de aprendizado. É a pior forma. A segunda é pela inteligência.
que eu diria que é pelo amor também, porque o amor é uma forma de inteligência. Por isso que eu até coloquei em relação ao aquário, aquele dia que eu vim aqui, que eu falei o que o amor faria aqui. Porque se você faz essa pergunta, o que o amor faria aqui, você usa a inteligência. Então, para mim, amor e inteligência, eu chamaria o que a gente chama no esoterismo de segundo raio cósmico, que é o amor e sabedoria. E a terceira forma de se aprender é pela imitação. Então, às vezes, os leoninos mais jovens, eles podem aprender também imitando, aprendendo, vendo o que as pessoas que já passaram por aquilo, né? Ou como seja, saíram daquela, como não entraram numa situação exatamente, difícil, né? Sendo flexíveis. E quem é de Virgem, Mama? Como será a semana? Bom, Virgem está numa semana que eles estão meio antenas, tá? Eles estão pegando energias, assim? Captando energias. Então é importante que o virginiano fique atento em não se relacionar essa semana com pessoas pesadas, pessoas que ele já sabe que ele não gosta do assunto, que não trazem coisas positivas para ele. Porque assim, tem pessoas que a gente já sabe que só de falar o astral já pesa. É o que é? Você fala o nome da pessoa, a pessoa já tem uma vibração que é melhor nem falar naquilo. Porque você toca no assunto, até alguns assuntos mesmo você percebe, né? Por exemplo, hoje em dia você vai falar de corrupção, de política, já pesa o astral, né? Ou algumas outras coisas do gênero, né? Que acontecem no mundo e que você fala, meu Deus, às vezes as pessoas falam coisas que você fala, gente... Como pode, né? Melhor não falar em determinados assuntos. E pessoas também. Então, essa semana o virginiano deve ter cuidado, se resguardar energeticamente. Tem que estar seletivo. Sim, e inclusive com o que ele fala, porque às vezes, tudo bem, ele não vai encontrar com uma pessoa que ele já sabe que é pesada, mas aí ele fica falando coisas que não são pesadas, não são leves, que são pesadas. Atrai, então, né? Isso, atrai, porque baixa a vibração. Então, essa semana é uma semana para o virginiano ficar na rotina, não fazer nada de muito diferente, é uma semana para ele se resguardar e principalmente em relação à energia. Porque quando você tá antena, é como se você tivesse meio esponjinha. Mas aí puxa, atrai todo tipo de energia. Isso, então o virginiano essa semana fecha o corpo dele com oração, com mentalização, com seleção de pensamentos, que é o orar e vigiar que você já disse hoje. Tem que ficar atento. Isso. E librianos? Librianos estão atirando para todo lado essa semana. Estão tudo assim, tudo safadinho, assim, conquistadores. Estão bem conquistadores, assim. Libra tá numa semana de querer, digamos assim, jogar o charme dele. Então, o que é a minha dica? Que foque, tá? Então, assim, não fique dispersando demais, porque às vezes o libriano ele quer agradar todo mundo, né? Ele é político. Ele é bem político. Mas não dá pra agradar todo mundo. Foi o que você falou, que o jeitinho fofes eles vão levando. Então, assim, essa semana é uma semana que eles vejam bem, porque eles estão com charme, estão com carisma. Já estavam e continuam. Já tem umas semanas aí que eles estão com esse carisma aí, esbanjando carisma. Então, o que é importante? Que eles foquem no que interessa, não fiquem dispersando. Então, joga charme pra cá, joga charme pra lá. Não, foca no que você quer, porque senão se dispersa. A energia, ela tem que ser focada. Se você tem uma energia de carisma, de charme, e você fica dispersando ela pra todo lado... Não vai usar pra nada. Né? Então, é melhor usar com quem interessa ou seja, essa semana se pede que o libriano use esse carisma, esse charme que ele tá com quem ele quer mesmo. Foque. E aí aproveite no amor, que tá uma semana positiva para amor. Que bom, hein? E quem é de Escorpião? Bom, o Escorpião tá numa semana que eles estão meio que procurando digamos assim, um porto seguro. Sabe quando a pessoa tá meio, vamos imaginar no mar. A pessoa tá no mar, aí tá tudo meio mil emoções acontecendo, estão na fase da colheita, terminando agora a fase da colheita. Então eles estão querendo pegar uma boia ali, sabe? Tipo, vou me agarrar naquilo. Porque eles estão, isso pode ser uma razão, pode ser uma ideia, entendeu? Eles estão querendo digamos assim, uma tábua de salvação para no meio dessas correntezas todas emocionais que eles estão passando, ter respirei. Respiro, né? Ou tipo assim, entendi. Isso aqui, então é isso aqui. Isso aqui eu vou fazer isso aqui, entendeu? Tipo, meio colocar um pouco de terra na água deles, porque eles são um signo de água, né? E precisam do oposto, que no caso é terra, que o oposto, no caso de Escorpião, seria touro. Então, pé no chão. Eles estão querendo isso, tá um pouco difícil. Então, o que eu aconselho como dica, levando em consideração que eles estão precisando disso, desse porto seguro, que eles busquem esse porto seguro no melhor lugar que existe, que é dentro de você. Mas aí você foi bem fundo, né? Porque as pessoas às vezes não gostam, né? Tem gente que fala, poxa, fala em meditar, essa semana meditar pra mim, poxa, gente, é uma das melhores coisas que tem quando você aprende a fazer. Só que às vezes as pessoas estão tão focadas só no material que nem conseguem parar elas pra pensar estão focadas nisso. só em sexo, só em dinheiro, só estão pensando em trabalho. E aí quando você vem aqui e fala que alguma coisa que é mais espiritual, que está relacionada à transformação e meditação, às vezes as pessoas ficam meio assim, porque elas estão com preguiça. Elas querem que você fale de dinheiro ou de alguma outra coisa. Mas
essa é a energia mais poderosa que tem, inclusive para se obter dinheiro e sexo e tudo mais. Até você olhar para dentro. Mais, né, o que você ou quer. seja, esse é o grande poder. Esse é o grande poder que faz a gente estar aqui. Esse é o tal do segredo. É isso aí. Queira você ou não, o segredo tá vendo como você é espirituosa? Não é? É isso aí. Não são os 6 números da Mega Sena, não. Tem gente que espera isso. Outro dia não teve uma pessoa que eu vi, não sei que programa eu estava assistindo. Ah, mas quais são os 6 números da Mega Sena? Eu falei, pô, com tanta coisa para perguntar isso? Mas os números que vão cair? Você acha que pode? Eu falei, desperdiça com isso, pelo amor de Deus. Posso já. Tá. Vamos agora, Sagitário. Quem é de Sagitário, como será a semana, hein? Semana ainda incrível para Sagitário. Ah, que bom. Semana passada estava boa. Continua bem. Continua num aspecto positivo, principalmente para a prática do amor incondicional. Então, o amor pessoal, o amor romântico, afetivo, tá incrível. Mas o amor incondicional... Esse tá melhor ainda. Tá, que é você dar algo pro outro, você fazer o bem ao outro sem querer nada em troca. Vibrar positivamente para as pessoas, simplesmente pelo bem que você tá fazendo, independente de querer dizer, olha, eu faço bem, tá? Ou independente de fazer o bem porque sabe que isso vai voltar, porque é dando que se recebe. Então, fazer o bem pelo prazer que existe mesmo. Né? Eu digo assim, o sentimento egoísta de fazer bem ao outro, mas no sentido positivo. A gente se sente bem com isso. Quem tem um coração bom e que tem uma espiritualidade já desenvolvida, pode sentir assim um prazer incrível de fazer bem pro outro, de ver a alegria que é ver o outro tá melhor. Né? Nossa, é incrível, porque eu conheço muitas pessoas assim que são extremamente doadas e que você percebe no brilho do olhar da pessoa, na doçura do olhar da pessoa, que a pessoa dela ser assim, naturalmente, ela é mais feliz. Enquanto que pessoas que só fazem as coisas querendo para si, pensando em si, querendo algo em troca, normalmente ficam muito travadas e normalmente são pessoas mais infelizes e com problemas de saúde, inclusive. As pessoas que são mais doadas, que se doam mais, que têm essa capacidade de amor incondicional, são inevitavelmente pessoas mais felizes e mais saudáveis. Isso eu vejo na prática. Quanto mais egoísta o ser, mais ele tem problema. Porque mais ele fica no ego dele, né? Então começa a se enxergar. Se a gente está num momento meio ruim de saúde, pode ser isso, né? Pensar um pouco no outro. Porque a gente fica muito só no venha. E quem é de Capricórnio? Capricórnio está numa semana ainda positiva e nesse caso também é uma semana de paixão, de entusiasmo, né? Aquela palavra que eu te disse que eu gosto muito, que é o Deus dentro de si. Então, essa semana, o capricorniano, ele pode estar com esse Deus dentro de si, o entusiasmo, em qualquer área. Então, ele pode voltar esse foco, essa energia que ele tá, esse tesão pela vida, né? No aspecto profissional, se ele estiver envolvido com alguém, ele vai estar 1000 vezes mais apaixonado. Sexualmente pode ser incrível, por ele estar com essa intensidade. Então, aproveite essa paixão, né? Escolha uma coisa que seja importante para você e coloque essa paixão para fluir. Que bom. Boa semana para você de Capricórnio. Ótima semana. Agora, nós, aquarianos. Aquário tá numa semana que tem que tomar um pouquinho de cuidado. A boquinha dela já fez uma boquinha. Tipo lá vem essa Paula Pires. Essa semana o aquariano tem que tomar um pouquinho de cuidado com os ciúmes, tá? E com o controle. Porque ele pode estar um pouquinho mais... possessivo. Um pouquinho mais possessivo, um pouco mais controlador. Tá? Se perceber que isso está fluindo, que essa vibração, porque pode não estar atuando, podem ter pessoas que já aprenderam a lidar com ciúmes e não se deixam mais levar por isso. Mas quem sentir, inclusive existem florais para isso, para ciúmes. Tem gente que é muito ciumenta. Eu tive uma paciente, por exemplo, que eu atendi, que era até amiga minha. Ela chegou, nossa, eu tô com muitos ciúmes de um cara que ela já tinha até terminado com o cara. Faz sentido. Só que ela ainda tinha posse com o cara, não queria que o cara fosse feliz com ninguém. Tipo, que é mais doente ainda, né? Piorou. Aí ela, queria separar ele de qualquer outra pessoa que tivesse. Que aí essa pessoa gera um karma pra si, que Deus amado, né? Essa daí se prepara porque não vai ser feliz com ninguém, porque não quer deixar a pessoa ser feliz com ninguém e, consequentemente, também não vai ser feliz com ninguém, que é a lei do eterno retorno. Então, assim, eu dei o floral pra ela e quando ela voltou, que eu me consultei uma vez por mês, ela falou, eu perguntei pra ela, e aí, como tá os ciúmes? Ela virou e falou, mas que ciúmes? Eu falei, mas você veio aqui reclamando de ciúmes do menino que você já tinha terminado, que aí na primeira semana já esqueci. Eu falei, que bom, tá bom, o floral fez efeito rápido. Então a pessoa que vive muito nisso, saiba que tem solução, porque tem gente que sofre com ciúmes que Deus amado, dá dó. Bobagem. Dá dó. Porque a pessoa mais você aperta, mais a pessoa escapa. Exatamente. O negócio é segurar firme sempre no mesmo. Só de olho. E dar o melhor de si, né? Porque você dá o melhor de si e não deu certo, é porque não tinha que ser mesmo. É verdade. Como é o nome da telespectadora? Marisa pergunta o que se pode fazer para um aquariano com baixa estima, autoestima enterrada.
Normalmente, aquariano não é um signo, aquário não é um signo de ter baixa autoestima, tá? Pode acontecer com qualquer signo, tá? Mas não é o comum aquariano ficar com baixa autoestima. Só que se um aquariano tá com baixa autoestima, o que eu aconselho pelo organon do aquariano? Lembrando que sempre tem que analisar o mapa inteiro, mas levando em consideração só o sol em aquário, eu diria que ele tem que usar a inteligência dele para ver por que ele está se diminuindo. Então, qual é o quesito na vida dele que ele considera que ele não é tão bom? Então, o problema é físico? Você está acima do peso, você está com a pele ruim, seu cabelo não está legal, você não se acha bonita. O que está acontecendo? Se for isso, muda, né? TBC na academia, e TBC na pele, na dermato, entendeu? Vai cuidar. Agora, se é uma coisa assim, não, eu não me sinto amada, eu nunca fui amada. Por que você nunca foi amada? O que faltou? Então é importante, assim, como o aquário é um signo intelectual, coloque no papel. Qual é o motivo pelo qual você não se ama? Você está com uma autoestima baixa? É físico? É emocional? Pode ser até criação, tá? Porque cai muito naquela coisa que eu já disse aqui, que é a da limpeza da serpente de pai e mãe. Que às vezes as pessoas precisam limpar a serpente de pai e mãe, que existe o floral específico alquímico para fazer essa limpeza de pai e mãe. Porque às vezes a pessoa tem uma baixa autoestima porque ela foi criada por um pai e uma mãe muito repressores, que diziam que nunca estava bom, que sempre estava mais criticando do que elogiando. E aquela passa a ser a verdade dela. Isso, né? E aí você tem que fazer essa limpeza da serpente de pai e mãe para aliviar isso daí, porque às vezes a pessoa tem Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu atendi há um mês atrás, mais ou menos, uma pessoa que ela tem um mapa, que é um mapa de uma pessoa forte, corajosa, autoconfiante, cheia de Sagitário. E ela não é? Uma mulher, só em Sagitário, ela é totalmente reprimida, totalmente apagada. Por quê? Por conta de uma criação, entendeu? De pais muito rígidos, muito repressores. Então, às vezes, o mapa não é a pessoa. Existem, é raro isso acontecer, mas isso acontece. E aí, quando você vai ver, tá na questão de pai e mãe, que aí tem que fazer essa limpeza mesmo. Então, tem que ver qual é o motivo dela. Se for pai e mãe, aí tem que limpar. E coragem pra mudar, né? E pra fazer essa limpeza também precisa ter coragem, que são 7 meses, não é assim, tomou um floral. Essa limpeza é uma limpeza séria, né? Não é? São 7 meses limpando chakra por chakra, tem que querer. Mas a mudança depois é gratificante. Isso Sim, é ótimo. Os casos que eu tenho visto são incríveis. Então. O meu, inclusive, também. E os piscianos? Bom, Peixe está numa semana que é super importante que ele faça as coisas que ele está protelando, ele está com mais coragem essa semana. Então é uma semana pro pisciano, assim, ele olhar pra frente, o que é aquilo que eu tô com medinho de fazer, sabe? Que eu tô assim, ai, será que eu vou fazer aquilo? Vai lá e faz. TBC, vai direto. TBC, isso. É uma semana dele aproveitar essa energia. Então, observa bem. Qual que é o ponto que você está empacado? Qual que é o ponto que você poderia ter uma posição, uma atividade, uma capacidade de iniciativa e que você não está tendo? E vai lá e faz. TBC. Porque essa semana tem coragem para isso. Não é sempre que a gente está com coragem, né? E quando se tem coragem é bom aproveitar, né? Bom, vamos lá falar dos signos que combinam, o que não combinam. Vamos falar de 3 hoje, tá, gente? Cada semana a gente tá falando de 3, porque fica mais fácil. Aí dá pra gente falar mais de cada um, né? Então, primeiro, Áries. Ok? Áries, então Áries, a gente vai pegar ele combinando com qual signo? Esse aqui não é Áries, não. Não, Áries, deixa eu ver, eu acho que é esse aqui. Normalmente o Áries é parecido com Touro. Esse aqui é Touro e esse aqui é Áries. Você devia ter escrito embaixo, né, Fó? Não, eu sei qual que é cada um. É que Áries e Touro, eles são parecidos. São ambos chifrudinhos, entendeu? E tem o Capricórnio, que também tem o chifre, ó, tá vendo? Esses daqui, eles são meio parecidos, por conta da estilização. Mas vamos considerar que então, vamos fazer assim, ó. Quer ver, ó? Vamos deixar Áries no centro. E aí a gente coloca esses pra cá e você diz qual combina e qual não combina. Pronto. Exato. Então vamos pensar em Áries, os signos que ele vai combinar mais, tá? São os signos do próprio elemento dele, tá? Segundo a astrologia, tá? Então Áries vai combinar com o signo de Sagitário. Tá? Vai combinar com o signo de Leão, que pelo que eu tô vendo é esse símbolo aqui, que eles estão bem estilizados, esses desenhos. Estão estilizados. Eles estão estilizados, então eu tô tentando ir pelo que é o lógico. O que tá? parece. O que parece. Então, assim, ele vai combinar com o Sagitário e ele vai combinar com o Leão a priori. Por quê? Vou dar até uma coisa bem didática. Esses são os 3 signos do elemento fogo, tá? Existem 4 elementos na astrologia: fogo, terra, ar e água. Aqui nós estamos falando do mesmo elemento. Por isso a gente diz que combina. Tudo tem uma lógica. Então por que combina Áries com Sagitário e combina com Leão? Porque é o mesmo elemento. Porém, tá? O que se diz na astrologia é que combina, porém,
E pode existir uma grande dificuldade também em relação à questão da personalidade, porque Sagitário e Leão são pessoas com a personalidade muito forte. E Áries, idem. Pode bater um pouco de cabeça. Então aquela história, dois bicudos não se beijam, pode acontecer e muito, tá? Então combina, mas pode ser que não seja combina. Eu particularmente, isso segundo a astrologia, tá? Agora, eu particularmente não tenho visto casais desse tipo fluírem, tá? Não vejo, mas a astrologia vai dizer que isso funciona. Mas na prática não é bem assim. Mas na prática depende e eu acho que tem essa grande dificuldade. Então, por exemplo, Áries, o que eu acho que pode ter uma possibilidade de combinar, tá? Com Libra. Com Libra. Tá? Com Aquário. Não, aqui é Libra. Esse aqui tá bem difícil de entender quem é, hein? Ô, Riquinho, que mesinha é essa? Que mesinha é essa? Acho que talvez seja Aquário. Isso aqui é o quê? Gêmeos? Ah, sim, porque tem os... Não é mesinha, tem os dois rostinhos aqui, é verdade. Ah, tá. Bom, então Aquário e Gêmeos. Aquário e Gêmeos. Tá? Então eu acho que combina mais, tá? Pra mim, Áries, com Libra, com Gêmeos e com Aquário. Mas, segundo a astrologia, essas outras duas possibilidades podem dar certo. Agora, considerando atração, tá? Que pode existir uma atração sexual forte, Áries pode ter essa atração sexual forte com Virgem e com Escorpião. Tá? Puxa vida, mas com o Escorpião vai ser um Deus nos acuda, hein? Não é que vai ser fácil a relação, mas existe atração sexual forte entre Escorpião e Áries e entre Áries e Virgem, tá? E essas combinações podem ou não dar certo. Na verdade, é sempre bom fazer a sinastria, né? E analisar, mas eu tô colocando todas as outras questões. Aqui são padrões neutros, tá? Que seria Áries com Peixes, Áries com Touro, Áries com esse aqui, eu acho que é Capricórnio, né? Que tá bem definido, mas é Capricórnio, e o Câncer. Então, esses padrões, eles são padrões assim, neutros. Não é nem que seja difícil, nem que seja fácil. É uma coisa neutra. Agora, esse aqui a gente pode falar dessas impressões. Volto pra gente falar dos taurinos também. Tá bom, vamos lá. Vamos agora os taurinos. Touro combina com quais signos? Vamos começar pelo mesmo padrão, tá? Até para as pessoas começarem a ter um pensamento mais, assim, intuitivo de astrologia. Tá. Então, a gente começou com Áries falando do mesmo elemento, tá? Que combina... Segundo os anais da astrologia, o mesmo elemento sempre vai ter afinidade. Então, Touro é um signo do elemento terra, tá? A gente está indo pela ordem até dos elementos. Então, a gente começou com fogo, que é Áries, agora a gente está indo para terra, tá? Então, ele vai combinar com os signos que são do trígono deles, que a gente chama, né, de trígono, que são 3 signos, trígono de 3, de terra, tá? Que no caso é Virgem, tá? E Capricórnio. Virgem e Capricórnio. Tá? Então, essa combinação seria que a priori a astrologia fala que combina. Então, virginianos vão se dar muito bem, os taurinos vão se dar muito bem com virginianos e com capricornianos. Mas e na prática? Na prática, eu acho que é uma combinação muito afortunada nesse caso. Eu acho que Virgem com Touro e Capricórnio com Touro combinam muito bem. São signos que se entendem, né? O virginiano, o capricorniano e o taurino, por eles serem de terra, eles são muito certinhos com as coisas. Então, eles podem passar, às vezes, uma coisa um pouco chata para as outras pessoas. Só que só um chato para entender outro chato. Um cri-cri entende um outro cri-cri. O virginiano, ele pode ser cheio de manias. O capricorniano, ele é muito exigente. O taurino, ele é muito teimoso e meticuloso nas coisas dele. Então, cada um tem a sua chatice. Então, de certa maneira, eles acabam se entendendo. Eu acho que eu vejo casais aqui que fluem muito bem. Principalmente para amizade, tá? Essas combinações aqui combinam muito para amizade e para trabalho. Também. Porque se entendem. Porque o virginiano, ele não vai conseguir lidar, por exemplo, ou o taurino com um geminiano que vai esquecer do que ele fez, ou que vai ser muito distraído. Ele prefere um capricorniano responsável, que vai fazer tudo. Então, essa combinação, ela é muito afortunada. O que teria que tomar cuidado, sempre tudo tem um porém, né? Que você já pegou aí no porém, que no caso do fogo tem. O porém aqui seria a questão do taurino, ele ser muito teimoso. Então, por exemplo, quando o virginiano tiver uma mania, uma coisa que ele faz questão e que ele fala aquilo, o taurino dificilmente vai ceder. Tá? Então, às vezes, tem que pensar nisso. Essa relação é uma relação que, para ela dar certo, ela tem tudo para dar certo, tá? Esses 3 aqui, né? Mas tem que ter uma predisposição. Tem que ter uma flexibilidade, porque são signos que sabem muito o que querem, que são muito certinhos. Então, eles têm que saber também ver o lado do outro e flexibilizar. Tendo isso, é uma combinação muito boa. Aí, a combinação que é realmente incrível, né? Que eu considero para Touro, seria Câncer, tá? E Peixes, ok? E Escorpião. Tá? Que é signo oposto. Então, aqui pode ou dar muito certo ou não dar nada, porque são os opostos. Os opostos se atraem. Então,
Então, touro e escorpião vão ter atração. Inclusive, quem tem ascendente em touro tem atração por escorpião. E quem tem ascendente em escorpião tem atração por touro. Lembra do que eu disse na previsão? Que a gente sempre vai ter atração pelo signo oposto. Então, isso aqui é um padrão que se atrai. Mas, como são muito diferentes... Pode ser que se... pode ser que combine ou não, tá? Então, essas duas aqui eu acho as mais, assim, legais para touro, tá? E o que mais no caso difícil? É câncer e peixes. Aí vem a de atração sexual, tá? Que é a que eu falei do outro, tá? Que no caso aí, para touro, a atração sexual ele vai ter pelo que vem antes de escorpião, tá? Que no caso é Libra. Então, touro tem muita atração sexual por Libra e tem muita atração sexual por Sagitário. Tá? E esses daqui são os neutros, que aí a gente cai nos neutros também, tá? E pode ser que dê, mas pode ser que não dê. Que no caso é Gêmeos, Leão, Aquário e o Áries, né? Isso. É Áries. Isso. Então essas combinações aqui, agora eu considero que touro, tá? Com Áries para amizade é muito bom, agora touro com Leão acho difícil. Porque são ambos muito fixos, muito teimosos, então acho uma relação que assim precisa ter muito amor. E tem que ver todo o mapa, né? Olha, vamos falar de 2 em 2, porque a gente fala mais complexo. Semana que vem, complicadinho, a gente fala tudo correndo. Pra fazer, tem que fazer direitinho. Mas até pra poder ser mais profundo. Até pra também, entender né? o porquê, como se fala que dá bem. Acho legal porque eu já tô dizendo todas as combinações. Eu não tô dizendo só o que combina e o que não combina. Eu tô dizendo tudo. E por quê, né? Agora, o melhor dia da semana pra namorar? O melhor dia da semana pra namorar é quinta-feira, tá? Feriado. Das 7 horas até as 23 horas. Das 7 da manhã? Das 7 da noite. Das 19 até as 23. Isso. Na quinta-feira no feriado. Isso. Olha, querendo saber sobre todo o trabalho da Paula, você pode acessar o site vidasutil.com.br. Eu digo todo o trabalho, porque a astrologia é só uma parte do que ela trabalha. São várias as técnicas que você usa para conseguir trazer bem-estar para as pessoas acima de tudo, né? Sim, a astrologia para mim, Kátia, ela é só realmente um ponto, tá? Dentro de um trabalho de autotransformação. É uma ferramenta que eu tenho para trabalhar com os florais astrológicos, né? Que são os florais que trabalham as questões, vamos supor, a pessoa tem um Áries, tá? Que tá meio ofuscado no mapa dela, ou seja, ela tá com falta de coragem, tá com medo. A gente faz um floral astrológico para equilibrar, né? Eu trabalho realmente com a autotransformação, com os florais, com a fitoterapia chinesa também, com a acupuntura, com a reeducação alimentar. Eu utilizo diversas técnicas, que a astrologia é uma ferramenta. É uma delas, né? É uma técnica porque assim, quando você vai ajudar alguém a se transformar, você tem que entender aquele ser. Então, isso aqui, você já viu que é uma ferramenta grande para você entender e para você trazer o que eu disse da previsão de touro, o autoconhecimento para a pessoa. Mas a partir daí, isso aqui você só sabe do autoconhecimento. Quando a pessoa faz o mapa astral, eu falo, puxa, agora você está sabendo tudo que você é. Mas e aí, o que você vai fazer com tudo que você é? Como eu vou organizar o que eu não gosto? Exatamente. Como que você vai trabalhar tudo isso que você já sabe que você é? E aí você, a partir das outras técnicas, vai se entender nesse contexto complicado inicialmente, mas depois você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina. No site está tudo bem explicadinho. Vidasutil.com.br. Telefone de contato 0 operadora 11 97677 4444 97677 4444. Boa semana pra você, de muita paz, Pra viu? você também. Obrigada. Tudo de bom.